Olá, graça e paz. Daqui a pouquinho você vai assistir um vídeo maravilhoso com a mensagem celestial, uma mensagem que vai falar ao teu coração. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e deixe o seu like para ranquear esse vídeo e que ele chegue a mais pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Hoje o texto nosso estudo é a continuação de Romanos capítulo 13. Está falando de Romanos até o capítulo 12 inteiro. Então hoje vamos fazer uma breve introdução de Romanos capítulo 13. Diz assim, verso de 1 a 14. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e se quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Maravilha! Romanos capítulo 13, um texto que vai trazer algo que nós detestamos, que é a submeter às autoridades. O texto de apóstolo Paulo, ele algumas vezes foi interpretado de maneira que trazia uma autoridade exacerbada aos homens. Hitler usou o texto de Paulo. Hitler usou. Quando Hitler ele se depara com a possibilidade de dominar a Alemanha, dominar os países, ele trouxe o seguinte: povo, vocês precisam obedecer à autoridade, porque eu sou a autoridade constituída por Deus. Eu sou ministro de Deus. Então tudo aquilo que eu falo é lei. Ao ponto do povo ter medo dele e começar a obedecer de uma forma quase de uma forma assim de Deus, porque ele estava falando de um texto que o apóstolo Paulo escreve que era verdade.
E uma sociedade cristã, se você falar em nome de Deus, a sociedade vai aceitar, é em nome de Deus. Se você não tem uma base perfeita, real, do conhecimento bíblico, se vem alguém falando em nome de Deus, você vai aceitar. E vai fazer você de vassalo, vai fazer você de submisso a uma autoridade mentirosa. Até onde nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus? As autoridades constituídas por Deus, elas são autoridades os quais precisam obedecer uma lei. Primeiro verso: toda alma, na minha versão aqui, a corrigida, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestade ou não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades são ordenadas por Deus ou constituídas por Deus. Aí nós elegemos um presidente. Aí esse camarada fala em nome de Deus. Ele chega ao poder e começa a caçar a igreja, começa a perseguir a igreja. E agora, vamos obedecer esse presidente ou vamos desobedecer? O que vai ser da igreja? A igreja vai ficar debaixo da obediência? Ah não, nós temos que obedecer. A Bíblia diz, toda autoridade é constituída, eu preciso obedecer. Mas ele está dizendo, é para fechar a igreja não pode ficar aberta. É proibido falar do nome de Jesus na praça. Eu, como cristão, eu vou ter que obedecer esse texto? Eu vou ter que desobedecer. Sendo que todo cristão é preciso falar a verdade. Todo cristão tem que falar a verdade, não é verdade? Né? Todo cristão tem que falar a verdade. Vamos supor, chegou alguém na sua casa, na nossa casa, para assaltar a nossa casa, para roubar. Você pega os seus filhos e esconde no armário, para ninguém ver seus filhos. Pega as suas joias e esconde num local lá onde ninguém vai ver. Aí o ladrão chega e fala assim: e aí, meu senhor, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Falo, não sei onde está o dinheiro. Cadê a sua criança? Cadê a sua esposa? Cadê seu filho? Onde está? Não sei. E a Bíblia diz: eu devo falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Mas nesse caso, você vai falar que o seu filho está em tal lugar? Que o seu tesouro está em tal lugar? Você vai falar? Eu não. Eu vou mentir. Porque está ferindo uma ética de vida. Se eu falar que está tal coisa em tal lugar e o meu filho está em tal lugar, eu estou ferindo uma ética de vida. Toda vez que fere a ética de vida, eu obedeço a Deus e não aos homens. Eu obedeço a Bíblia de acordo que eu estou defendendo a vida. Eu estou obedecendo a Bíblia. Se eu defendo a vida, eu estou obedecendo a Bíblia. Mas eu estou mentindo porque meu filho está escondido. Mas vale muito mais a preservação da vida dele do que eu falar onde ele está e ele é morto. Entendeu? Então, eu preciso obedecer a lei? Preciso. Eu preciso obedecer às autoridades? Preciso. Mas sempre? Não. Faraó tem um sonho e descobre que o povo de Israel começa a crescer. O povo hebreu começa a crescer. E ele nota que o povo hebreu estava ficando muito forte, muito inteligente, estava construindo nações. Já tinha uma nação hebreia dentro do Egito. Ele fala: vamos matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E fala com as parteiras: vai, e quando a criança nascer, se for homem, mata. Se for mulher, deixa. Se for homem, mata. As parteiras fizeram o quê? Mataram as crianças ou mentiram para Faraó? Mentiram para Faraó. As parteiras chegavam para Faraó e falaram: quando eu já estava me aproximando para fazer o parto, eu já ouvia os berros da criança, porque as mulheres hebreias são muito fortes
e as crianças nascem com muita saúde, e depois de nascido, nós não tínhamos coragem de matar. O que o faraó falou então? Manda os guardas, pega as crianças e joga no Nilo. Aí a mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, Joquebede, pega Moisés, esconde, chega os guardas e pergunta: tem criança nessa casa? Joquebede é uma mulher de Deus. O que ela falou? Não. Escondeu. Ela está mentindo? Estava. Ela está pecando? Não. Toda vez que a vida ela está em risco, vale mais preservar a vida do que obedecer às autoridades. Apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 5, verso 29, a igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo perseguida. E ele fala o seguinte: é melhor obedecer a Deus do que, 29, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Olha lá. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No momento crucial, tem um político aí que está para ser eleito. Eu vou votar nesse político só porque ele diz ser amigo dos pobres? E agora ele está vindo com a mãozinha dizendo: não, a igreja fazemos parte dela, o Brasil é laico, eu vou aceitar esse homem no poder, sabendo que esse homem no poder ele vai perseguir a igreja? Jamais. E quando ele começar a perseguir a igreja, eu vou obedecê-lo? Jamais. Eu preciso obedecer quando ele obedece à Constituição. O que os magistrados têm que fazer? Verso 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. É um texto que pega a autoridade, que é o juiz, e coloca ele como senhorio. Um grande constituinte do século XIX, ele falou o seguinte: a ordem do Supremo Tribunal Federal tem que ser acatada. É fato que devemos acatar uma ordem do Supremo Tribunal Federal quando essa ordem não fere os princípios bíblicos, quando essa ordem não fere os princípios da liberdade religiosa, quando essa ordem não fere os princípios da legitimidade, quando essa ordem não fere o princípio da igualdade, da equidade. Se essa ordem fere o princípio da igualdade, da equidade, essa ordem é mentirosa. Essa ordem tem 2 pesos e 2 medidas. Então essa ordem tem mentira. Porque o que dá em Chico dá em Francisco. O mesmo que a condenação desse tem que condenar esse. Por que eu condeno esse e esse não? Tem problema. Então essa autoridade, a Bíblia, ela dá respaldo para nós não obedecer quando ela não obedece à Constituição e à Palavra de Deus. Eu preciso obedecer à autoridade? Preciso. Agora, verso 3. Porque os magistrados não são temor para as boas obras. Ninguém deve temer ao juiz. O juiz é bom, é coisa boa o juiz. O juiz está aqui para decidir contra o réu e a favor do inocente. O problema é quando esse papel inverte. O réu ele é inocentado, o inocente é julgado como réu. Aí há problema. Aí temos problema. Apóstolo Paulo foi preso, sendo inocente, foi preso como réu. Apóstolo Pedro, inocente, foi preso como réu. E ao longo da igreja, a igreja é perseguida. Constantino, ele une o Estado à igreja, e parece uma coisa boa. Só que a igreja, ela passa a ser uma igreja secularizada. Uma igreja secularizada é uma igreja morta. Uma igreja estatal é uma igreja morta. A igreja dominada pelo Estado é uma igreja que não obedece às leis de Deus, mas vive de acordo com as leis humanas.
ela começa a aceitar tudo, ela começa a viver de acordo com o ordenamento da humanidade. Então, eu preciso obedecer aos magistrados? Preciso. Quando eu obedeço a eles, eu não sou julgado por eles. Agora, quando eu desobedeço dentro de uma lei clara, específica, esclarecida, basilada dentro do ordenamento jurídico, dentro do ordenamento bíblico, porque as leis que usamos hoje na Constituição brasileira, dentro do processo civil ou processo penal, ela está basilada dentro das 613 leis que Moisés legislou no tempo que o povo estava atravessando o deserto do Sinai. As leis de Moisés é aplicada até hoje. Essas leis precisam ser obedecidas. Essas leis são barreira que consegue definir quem é Otoniel, quem é Jéssica, quem é Graciele, quem é Otoniel. A minha divisória, ela tem um limite quando começa o seu. O meu terreno vai até aqui. O seu começa aqui, agora é o seu, não é mais o meu terreno. Eu não posso invadir o seu terreno. O meu vai só até aqui. Existe limite. Aonde está o meu direito? O meu direito acaba quando começa o seu direito. Mas o seu direito e o meu direito precisa estar basilado aqui e dentro da Constituição regida naquele país. O nosso é dentro da Constituição Federal. Vamos pensar, Daniel levantaram um decreto: não se deve orar a outros deuses, somente ao Deus da Babilônia. Só pode se curvar diante da estátua da Babilônia. O que Daniel fez? Não se curvou. Ele obedeceu aos homens ou a Deus? E a Bíblia está dizendo: obedeça às autoridades. Então ele desobedeceu essa ordem. O apóstolo Paulo não obedeceu? Quando se fala de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele morreu por causa disso? Não. Porque ele obedeceu à maior autoridade. Sadraque, Mesaque e Abednego é indagado. Precisa se curvar diante da estátua. Sadraque, Abednego, não vou me curvar não. Então você jogar na fornalha. Na fornalha? Vamos jogar. Se Deus quiser, Ele me salva na fornalha. Se Ele não quiser, eu vou encontrar com Ele na glória. E ponto final. Vamos jogar na fornalha. E agora, eu vou me calar diante da sociedade, diante dos problemas que estão acontecendo? A igreja é a primeira a falar. Está tendo problema no Palácio Central, a igreja tem que gritar. Está tendo problema na prefeitura de Aracruz, a igreja tem que gritar. Está tendo problema na sociedade capixaba, a igreja tem que gritar. É a primeira a gritar, é a igreja. João Batista chegou e falou assim: Herodes está dormindo com outra mulher que não é a mulher dele. Está traindo. Ele falou mentira ou verdade? Falou verdade. Isso causou o prejuízo para ele. Ele foi preso e perdeu a cabeça. Mas ele não se calou. Verso 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Agora fala assim: então eu preciso obedecer o magistrado que está fazendo coisa errada? Eu preciso obedecer até o ponto dele ferir a ética cristã. Se ele feriu a ética cristã, eu falo: meu brother, desculpa, mas aqui é ética cristã, isso aqui é Bíblia. Bíblia, eu sou Bíblia e vou desobedecer você. Chega nesse ponto e fala assim: eu sou Bíblia, a Bíblia me rege mais do que a Constituição. Nós somos a parte. A igreja tem que entender, ela está nesse mundo, mas não é desse mundo, nós somos a parte. Temos uma Constituição que nos rege, que é muito maior do que a Constituição, a Carta Magna brasileira. A nossa Carta Magna é isso aqui, e ela é maior.
e ela é mais completa, ela é infalível. Quando eu obedeço ela, todas as outras cartas eu obedeço. Ela é infalível. Ela diz, eu preciso fazer o bem. Ela diz, eu não posso matar, verso 5. Portanto, é necessário que ele esteja um sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu preciso então compreender. Existe limite, fronteiras. Se eu passar o limite da fronteira, sem autorização, opa, eu estou violando. Se eu estou violando, eu serei castigado. Porque eu não preciso colocar uma barreira de arame. Eu não preciso colocar cerca de arame na minha casa com eletricidade. É só colocar uma faixinha assim, ó, limite. Aqui é minha casa, ali é a rua. Aqui é minha casa. Se você ultrapassar essa barreira, você está ferindo o meu limite. E você vai ser processado porque está ferindo o meu limite. Diante da autoridade, ele vai ser julgado. Essa deveria ser a razão. Já viu a corrente que prende o pé do elefante? Não. No circo? Não. Você já viu? Já viu não? Quando era permitido ter elefante no circo aqui em Vitória, um elefante estava com a corrente dessa finurinha assim, no pé dele, amarrada numa árvore do tamanho dele. Um elefante pesando mais ou menos aí aquele elefante pesava uns 5 mil quilos, no mínimo aquele elefante pesava. Ele era pequeno. No mínimo 5 mil quilos. Se aquele elefante quisesse fazer assim com o pé dele, ele estourava a corrente. Por que ele não estourou a corrente? Questão de obediência. Então, a lei, ela está posta para ser obedecida, dentro daquilo que não vem a ferir a vida e a ética cristã. Se a lei falar assim, ó, agora a Constituição liberou, pode fazer aborto, eu vou abortar? Eu vou matar uma criança? Se fere a vida, se fere a ética cristã, eu vou matar uma criança? Mesmo que a lei deixe matar, eu vou matar a criança? Eu falo assim, eu não estou pecando porque a lei diz que eu posso matar, então eu não estou pecando. Biblicamente, é imoral. Se é imoral, você está pecando. Então, existem questões que precisamos compreender dentro da ótica e dos olhos da Bíblia. O artigo 5º da Constituição, ele vai trazer para nós o poder do ir e vir, né? Eu posso ir e vir aonde eu quiser. Eu entro e saio aonde eu quiser. Até o ponto do governo falar assim, você não pode. Você tem que usar máscara. Agora tem todo mundo usar máscara. Quem tiver sem máscara vai levar uma porrada na cabeça. Vai levar uma vassourada na cabeça. E agora? Eu tenho que obedecer? Tenho que obedecer. Porque senão eu vou levar castigo. Isso vai trazer saúde para mim? Não. Eu vou ter que obedecer. Vai ferir minha ética? Não. Vai ferir a vida? Não. Então eu obedeço. Agora, se fere a ética, se fere a vida, eu obedeço a Bíblia, não o Estado. E ponto final. Quando chegamos no médico para fazer um exame, ele pergunta, você é alérgico a algum remédio? Você fala, sou. Se você falar que é alérgico e ele aplica o remédio que você tem problema, vai te trazer mal? Com certeza. Vai trazer mal. E qual é a barreira? Você falou, não aplica, porque eu vou morrer. Ele não vai aplicar. Se o uso de uma máscara vai trazer mal para mim, e eu falo, eu não posso usar, que vai fazer mal para mim, eu não posso usar, e ponto final. Não há lei que faça eu usar. Não há lei que faça eu usar. Ponto final. Tem que comprovar. Então vamos lá, vamos comprovar então. Fazer vários testes dizendo, eu não posso usar máscara. Simplesmente assim. Tem muita gente que não pôde tomar a vacina do Covid.
E muita gente que não queria tomar, foi obrigado a tomar. Qual é a regra? É liberdade? Então é liberdade. Toma quem quiser. E ponto final. Não seja obrigatório. É questão de saúde pública? Não toma. Se eu sei que é saúde para mim, eu vou tomar. Se eu sei que não vale nada para mim, então eu vou tomar. Comer arroz faz mal? Faz. Mas eu quero comer, então eu vou comer. Tomar Coca-Cola faz mal? Faz. Mas eu quero tomar. Fumar maconha faz mal? Faz. Eu quero fumar. Por que a polícia não cai de pau, batendo, ninguém está fumando maconha na beira de rua? Por quê? Porque hoje sabe que não adianta combater. Então por que vamos obedecer uma lei que é rasa, que é falha, que é mentirosa, que não está pautada em lugar nenhum, nem na saúde e nem na ética? Simplesmente autoritarismo. O autoritarismo ele vai trazer e implicar várias questões sobre nós, ao ponto de impedir as questões religiosas. Ele começa devagarinho, como as raposinhas, pegando ali, pegando aqui, ao ponto de trazer para nós o ferimento, a rachadura total da igreja. Então, a igreja ela precisa estar atenta a isso. Eu preciso pagar meus impostos? Preciso. Eu preciso dar dica com a energia? Preciso. Então eu vou cortar minha energia. Não posso fazer gato. Eu tenho que pedir nota fiscal, fazer tudo direitinho? Preciso. Tudo isso é lei. Eu tenho que fazer isso. Tributo, tributo, imposto, imposto, honra, honra, amor, amor. Eu preciso fazer isso. Isso é a base central de uma vida de um ser humano. Todos devem fazer isso. Se todos fazem isso, não há problema. Não há dificuldade. Hoje aconteceu aquele episódio lá no Rio de Janeiro. O médico violenta uma mulher grávida. É filmado esse médico que violentou essa mulher grávida. Aí o médico, junto com o seu advogado, entra com recurso no Superior Tribunal, dizendo que ele não autorizou a filmagem. Então a filmagem não serve como prova que ele violentou essa mulher. Agora quem filmou vai ser julgado ao invés daquele que cometeu o crime. Então a inversão de valores, por causa de umas questões que vão entrando, chega um ponto que a lei, a ética está arrombada, está destruída. Agora o que é imoral se torna moral, e o que é moral se torna degradante. O que é moral é antidemocrático. O que é imoral, o que é detrativo, o que é destrutivo, o que é condenatório, o que é vexatório, se torna moral. Eu louvar a Deus na praça pública é antidemocrático. Eu xingar o presidente e chutar a cabeça dele é democrático. É força de expressão, é arte. A inversão de valores está fazendo a sociedade andar de ponta cabeça. Então, como a ética cristã, ela nos ensina a amar. Acima de tudo isso, amar. Se não fere a minha vida como cristão, eu preciso amar. Agora, se eu puder fugir, eu vou fugir. Quando o exército otomano invadiu a Europa para tomar a Europa e pegar o governo de Roma, os cristãos tiveram que fugir, porque a igreja e o Estado era uma coisa só. Os otomanos chegam e os otomanos eram contra a total religião. Os cristãos eram caçados como um cão. Os cristãos tiveram que fugir e morar em buracos, em cavernas. Os cristãos moraram em cavernas e buracos por muitos anos. O assassino de apóstolo Paulo, o Nero, louco, embriagado, depois de uma orgia, colocou fogo em Roma. A intenção dele era incendiar os cristãos. E ele coloca fogo em Roma. Era a lei dele.
E o que ele mandava, os soldados obedeciam. Colocou fogo e ele ficou na sacada do palácio assistindo a cidade em chama. E 7 dias pegando fogo. O fogo se cessa. Vamos fazer a contagem. Quantos cristãos morreram? Quantos cristãos morreram? Faz a contagem. Não morreu nenhum cristão. Nero fica doido. Nero fica possesso. Como assim? Ele vai e faz um regimento. Diz para todo mundo que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. Aonde tiver um cristão, pega e prende e vamos matar. Foi a maior matança de cristão de todas as épocas. Ele prendia os cristãos, batia, colocava em postes cheio de piche e colocava fogo. E os cristãos queimaram noite e dia, noite adentro, semana adentro, postes iluminando as estradas com cristãos sendo queimados. E ele falou assim: é pouco, os cristãos estão, quanto mais eu mato, mais nasce cristão. Vamos começar a matar cristão agora no Coliseu. E soltava as feras e começava a matar os cristãos. Tudo isso por ordem, decreto de um imperador. Agora presta atenção. Esses cristãos não obedeceram Nero, obedeceram a Deus, pagaram com a vida. Outros não obedeceram e fugiram e ficaram escondidos em cavernas. Agora, quando nós temos uma lei que rege, sagrada, ética, aí é maravilhoso, aí é fácil. Só que a igreja cai num desuso espiritual. A igreja inglesa, italiana, alemã, americana, canadense, australiana, ela está caindo em desuso, ela está ficando morna. Eles são muito bons na arte que faz, eles são muito precisos naquilo que faz, são muito honestos na perspicaz de fazer o melhor do som, o melhor da mensagem. Só que está igualzinho a igreja de Laodiceia, igreja morna. Tem o melhor colírio, tem o melhor ouro, mas a palavra é morna. A igreja brasileira, nós temos que ficar atento para nós não cairmos nisso. Obedecer a Deus, obedecer às leis, mas está debaixo 100% das leis de Deus. Verso 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a igreja tem que combater isso. Tem adultério na igreja, combate. Prostituição na igreja, combate. O diácono traiu a mulher dele, mas vamos jogar pano quente por cima. Combate, diz para a igreja. O pastor, ele traiu a esposa, disciplina. Tira do pastoreio. A disciplina vem de cima. A ordem vem de cima. Se quem está coordenando está impune, como ficarão os outros? Todos impunes. Se em cima, lá no Palácio Central, está roubando, como eu vou prender o ladrão de galinha? Jamais! Ele só roubou uma galinha. O homem está no palácio, roubou R$1 bilhão. O outro roubou uma galinha para almoçar no domingo. Eu vou prender o ladrão de galinha, deixar ele 13 anos preso? E o que está no palácio, vou deixar solto? Não, primeiro prende do palácio, corrige com os rigores da lei, aí todos os outros serão presos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dará falso testemunho. O que é falso testemunho?
É aquilo que o ministro Fachin está dizendo? Isso é fake news. Isso não é. Ele está basilando isso aonde? Devemos basilar aqui na palavra de Deus. Ela é a base de tudo. Se a palavra de Deus diz que é falso, é falso. Diz que é verdadeiro, é verdadeiro. Diz que é honesto, é honesto. Diz que é desonesto, é desonesto. Mas o ministro diz: hoje estamos vivendo uma pós-verdade. Existe outra verdade. Essa verdade aqui, essa verdade é velha. Ela não vale mais. Temos outra verdade. Agora temos uma verdade agora regida pelo Supremo, que é maior do que a igreja. Então, igreja, devemos ficar atentos sobre isso, porque vai vir perseguição em breve contra a igreja. Devemos ficar atentos hoje, buscar entendimento hoje, orar hoje. Verso 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir a lei? Quer cumprir a lei? Ama. Como amar? Ser verdadeiro. A punição do José é de 10 anos. O que José fez? Roubou. Roubou quanto? Roubou 100 reais. 10 anos? 10 anos. Quanto roubou Francisco? Roubou 100 mil reais. Quanto que é o julgamento? Qual vai ser a condenação do Francisco? Vai ser 10 anos. Não. Ele roubou quanto? 10 reais. Então vai ser uma proporcionalidade. O crime é o mesmo, né? De roubo. Só que ele lesou mais gente. Ele lesou um só. 10 anos não. 2 anos de cadeia. Ele lesou quantas pessoas? Lesou 100 pessoas. 20 anos de cadeia. Quanto o presidente lesou? Não sei. Estou matando, não sei. Então a punição dele tem que ser a maior de todas. Quando ele é punido com a maior punição de todas, todos os outros serão punidos proporcionalmente. Amor é feito assim. O amor só é executado através de justiça. Sem justiça não há amor. Se eu falo que amo e sou injusto, então eu não amo. Se eu falo que faço justiça e diz que amo, então eu não amo e nem justo sou. A justiça, ela é junto com o amor. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Já é a hora de acordarmos do sono. E olhar, opa, eu preciso ficar atento, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu preciso entender, quando eu aceitei a fé, eu era apenas um menino na fé, não entendia muito sobre a lei. Agora eu sei sobre a lei, agora eu preciso me despertar, porque quanto mais eu afrinjo a lei, mais a lei me condena. Então eu preciso ficar atento à lei e à luz da lei, para que a condenação esteja longe de mim, e para que a justiça de Deus e o amor seja feito em mim. Essa é a questão. As pessoas falam muito em amor, amor, tem que amar, tem que empatia, tem que chorar com o outro, quando o outro é amigo seu. Quando o outro não é seu amigo, você quer matar o outro que está sentindo a mesma dor que você. Mexeram com a sua amiga é negra, falaram, sua negra, aí você fala, é minha amiga, não pode falar assim da minha amiga. E quando a negra é de outro, aí você fala, ela pode xingar. Como assim? Ela também foi ofendida, ela tem que ser defendida como a outra, tem que ser amada como a outra. Se é para defender, eu defendo a todos. Paulo não está falando, é de esquerda, é de direita. Paulo está falando o seguinte, obedeça a lei. Obedeça a lei. É de esquerda, está obedecendo a lei? Então está certo. É de direita, está obedecendo a lei? Então está certo. Não obedece a lei? Cadeia. Não obedece a lei? Cadeia. Porque a cadeia tem que valer para os dois. E a lei vale para os dois. E o amor vale para os dois. Se é de esquerda, se é de direita. Devemos obedecer a Deus acima de tudo. E o apóstolo Paulo continua. A noite é passada e o dia é chegado. Ele está dizendo o seguinte. Acabou a escuridão. Estamos agora com a internet. A internet facilita tudo.
Antes da internet, tudo que era jogado, a gente engolia. E fulano falou que isso é verdade, então é verdade. Está escrito no livro. O livro vai dizendo que é verdade, ó, então é verdade. A internet chegou. Alguém fala algo hoje e amanhã desmente. Não falei isso. A internet, não, tá lá, tá escrito lá, ó. Você falou, tá gravado lá, ó. Não, aquilo lá é montagem, tá gravado. Sem corte. Você falou aquilo. Está dizendo, a noite passou. Estamos vendo o tempo do dia. Está dizendo o quê? Estamos vendo o tempo da claridade, do despertar da mente. A luz chegou para nós. Rejeitamos, pois, as obras da carne, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz. A arma da luz é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, como diz o apóstolo João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o texto está clareando a nossa mentalidade. Andemos honestamente como de dia. Está dizendo, os ladrões andam de noite. Os ladrões fazem escondido, no canal. Ninguém está vendo, vou pegar 5 mil aqui. Ninguém está vendo, vou guardar 50 milhões na minha casa. 50 milhões na minha casa. Ninguém está vendo. É como eu guardo 5 reais na minha carteira, o camarada guarda 50 milhões na casa dele, como se fosse 5 reais. Ninguém está vendo. Esses são os da noite. Os da noite são aqueles que se embriagam. Os da noite são aqueles da glutonaria. Os da noite são aqueles da desonestidade. Os da noite são aqueles das dissoluções. Os da noite são das contendas e da inveja. Mas nós não. Nós precisamos estar revestidos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne, nem as suas concupiscências. Nós devemos cuidar sim do Espírito e enchermos do Espírito. Como o texto que eu coloquei no YouTube hoje, temos fome de quê? Fome de comida, fast food, que comemos agora, daqui a meia hora. Estou com fome de novo. Você tem que ser comer um hambúrguer, você comer uma coxinha, vai comer um macarrão, arroz e feijão, uma carne boa, você vai ficar 3 dias sem comer sossegado. Aí você vai comer um pão, um salame dentro, ou um cachorro quente, daqui a pouco está com fome de novo. 10 cachorro quente para você não faz efeito. Para terminar, devemos obedecer às leis e andar conforme as leis vigentes da nossa nação, até o ponto dela ferir a nossa lei suprema. Se ela ferir a lei suprema, eu obedeço a lei suprema e não a lei vigente. Hoje, agora, tem cristãos nossos presos em países que proíbem a lei divina por causa da lei vigente naquele país. E esses homens estão lá, eles estão obedecendo a lei do céu, não a lei dos homens. É proibido pregar Jesus? Eu vou pregar Jesus. Diz o apóstolo Pedro, eles querem me calar? Eu vou pregar mais e mais. Quanto mais eles querem me calar, mais eu vou gritar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Para complementar o texto, um grande homem de Deus, um pregador que sofreu pregando o Evangelho de Cristo, foi preso, maltratado, e ele não deixou de pregar o Evangelho de Cristo. Ele importou obedecer a Deus do que as leis dos homens. No momento em que os homens eram caçados na Europa, John Bunyan continuou pregando o Evangelho de Cristo, avivado, cheio do poder de Deus, não deixando de obedecer às leis, mas principalmente obedecendo à lei do céu. Ele preso na cadeia,
O carcereiro querendo o soltar por ser amigo dele, por olhar a sua fragilidade, já doente, fraco, falou: Giovanni, se eu te soltar hoje, você não vai pregar mais, não vai falar sobre Jesus mais, porque se você falar, você vai ter que botar para prisão. E Giovanni, com muita serenidade, muita tranquilidade, sabendo quem é Jesus, cheio do poder de Deus, disse para o carcereiro: se você me soltar hoje ainda estarei pregando e falando sobre o amor de Cristo, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus te abençoe, que essa palavra seja bênção para a sua vida, que essa palavra seja algo relevante para você. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus te abençoe.